E aí pessoal, tudo bem? Trazendo para vocês aqui uma aula experimental pelo vídeo, né? Por causa dessa crise. E a gente vai procurar fazer isso de forma mais dinâmica, por isso mesmo eu tentei montar os slides, espero que vocês estejam enxergando os slides aí. A gente vai começar uma matéria nova, porque a gente já trabalhou aí a democracia, né? Seguindo o roteiro que vocês têm em mãos. A gente trabalhou democracia, depois trabalhamos as instituições internacionais e a geopolítica, e sempre procurando compreender como que, através dessas temáticas, o mundo contemporâneo está, né? A intenção dessas aulas de humanidades é tentar abordar a nossa contemporaneidade a partir desses pontos de vista, dessas temáticas diferentes. E a temática agora, a terceira temática, a gente vai inaugurar agora, que é as industrializações, né? As revoluções industriais e como que elas impactam socialmente o mundo contemporâneo hoje. E isso por quê? Porque a velocidade das tecnologias, elas estão interferindo diretamente no nosso cotidiano. A gente está no meio da revolução que eles dizem 4.0, só que nós não entendemos direito como que funciona, exatamente pelo fato de a gente estar no meio delas. A gente não tem uma noção exata de como que isso vai impactar no futuro, seja pelo trabalho, né, seja pela produtividade. Será que as máquinas vão realmente fazer o que nós deveríamos estar fazendo e vamos ficar mais ociosos e por causa disso criar novas tecnologias? A ociosidade, né? Nós vamos ver como que ela funciona através dos séculos aí. Ou será que essa falta de mão de obra vai gerar mais fome? Enfim, tem várias formas de abordar. E uma dessas formas de abordar, tentei trazer para vocês hoje, para que não fique repetitivo nas aulas tanto de geografia, porque vocês verão as revoluções industriais nas aulas de geografia e em história também. Essa abordagem está focada mais na questão da energética, tá, pessoal? E aí, para começar, o porquê das revoluções, por que estudar as revoluções em humanidades, né? Aí eu trouxe alguns gráficos aqui, esses gráficos tentando mostrar o nosso mundo contemporâneo e como que as tecnologias interferiram, né? Como que as tecnologias conseguiram em certas áreas sociais interferir no nosso estilo de vida, né? No nossa praticidade. E aí nós temos aqui, ó, a pobreza extrema, a democracia, a vacinação, a mortalidade infantil, como que os gráficos eles foram mudando à medida que os séculos vão avançando. Principalmente na metade do século XIX e até o século XXI, a gente tem uma mudança drástica e essas mudanças estão diretamente ligadas com as revoluções. E aí tem uma frase desse futurista norte-americano falando que as sociedades que são mais avançadas, elas conseguem grandes mudanças exatamente porque são mais avançadas. E esse avanço está diretamente ligado com as tecnologias. Não, até a palavra tecnologia, tem que entender um bocado do que se trata tecnologia. A gente tem aquela noção de que tecnologia tem a ver com as coisas mirabolantes, né? Mais conectadas com ideias, a robótica, a coisas muito avançadas. Mas na verdade, tecnologia é qualquer instrumento que seja fora do seu corpo, qualquer conhecimento que você tem, uma pedra que você pega, ou um pedaço de pau que se transforma em um cajado, isso é tecnologia. A intencionalidade por trás do produto, né, acaba se tornando tecnologia. E aí esse futurista fala que quanto mais a sociedade for avançada, mais rápido serão as mudanças. E biologicamente falando, nós não estamos tão preparados para isso, né? Basta você observar como que a memória ela está sendo afetada diretamente. Então, por exemplo, os nossos pais, os meus pais, dependendo da geração seriam os seus avós, os meus pais, eles têm uma memória muito grande, por exemplo, para telefones antes dos celulares, né? Os telefones da casa de alguém, da casa dos parentes, eles conseguiam decorar. Hoje o nosso celular coloca um número de telefone muito grande, a quantidade de pessoas que a gente entra em contato é muito grande, a gente não lembra nem o nosso número de telefone, mas por causa do WhatsApp ou de outras formas a gente acaba acessando esse número. Então a tecnologia está substituindo essa questão da memória e a gente está começando a exercitar a memória de outras formas. E aí até os mapas mentais, da forma como que a gente estuda, tem mostrado como que isso está modificando, isso aos poucos, mas uma velocidade grande. Aos poucos, para nós, biologicamente, a gente não percebe essas grandes mudanças, né? Os professores de biologia vão te falar melhor sobre isso, mas tecnologicamente, sim, a gente percebe que elas estão avançando. Então não é todo mundo que vai conseguir acompanhar. E esses choques de gerações acabam gerando. Vocês já sabem isso de cor e salteado. Aí os gráficos, e aí a gente tem então as revoluções. Eu coloquei em números ali, revoluções 1, 2 e 3, porque são as revoluções que a gente costuma falar, né? Primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, aí vem a terceira revolução industrial. E aí essa terceira revolução industrial, que é dos anos 70, né, 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, Revolução Verde, né, no campo,
o êxodo rural, todos esses impactos. E duas coisas que eu percebi, procurando tentar explicar para vocês sobre essas evoluções, que existe essa quarta evolução industrial, né, que a gente está passando por meio dela, essa 4.0, é difícil de tratar dela, a gente vai tratar dela mais no final dessas aulas. E uma outra revolução que não se trata tanto, que está começando a aparecer com mais força nos livros de história e geografia, eu vou tentar chamar ela aqui de Revolução Zero, tá? Que é uma revolução que ocorre na Idade Média. E eu vou começar a tratar dela exatamente porque a partir dela a gente vai conseguir compreender melhor o que vai acontecer na primeira e segunda Revolução Industrial. E por que Idade Média? Porque as grandes revoluções do século XVIII e XIX, elas já vão ocorrer muito ligadas, muito intrínsecas, né? Algumas descobertas tecnológicas, elas influenciam diretamente para a segunda Revolução Industrial. E onde é que estão as diferenças? Como é que você consegue diferenciar uma revolução da outra, né? No caso, a Revolução 4.0 aí, onde nós estamos, da Revolução Zero, né? da Idade Média. Vai ser mais ou menos a partir desse foco que eu vou tentar trazer para vocês, que é o foco de energia. Que tipo de energia nós temos nessa revolução? Na medida que essa energia muda-se também as revoluções. Então hoje eu vou tentar buscar só tratar um bocado de alguns pontos pequenos que surgiram lá na Idade Média e que vão trazer aí durante 400, 500 anos, né, saindo da Idade Média para a Idade Moderna, essas grandes mudanças que vão influenciar diretamente nas próximas revoluções. E aí tem um escritor que fala sobre essa energia, né? A frase dele é o seguinte: a maior glória da Idade Média foi a construção pela primeira vez na história de uma civilização complexa que se apoiava não nas costas de escravos, mas basicamente em energia não humana. Então, por que na Idade Média? Porque vai ser a primeira vez que a produtividade, né, que a lógica produtiva de sobrevivência vai estar focada não mais nas costas de escravos, não na força humana, mas numa força tecnológica, engenhosa. E essa tecnologia de engenho vai vir dos moinhos, né? O moinho de engenho lá, que vai ser ligado à roda d'água. A gente já tinha essa roda d'água, né, no Império Romano, mas ela não era o principal. A produção sempre era baseada nos escravos. Agora se tem uma lógica invertida. Com a formação dos feudos, os cursos d'água vão ganhar mais força e cria-se então um moinho. E aí tem alguns cálculos que eu até trouxe aqui, alguns cálculos que mostram que se dois escravos trabalhando para poder moer, por exemplo, trigo, ele vai durante 10 horas moer mais ou menos 70, 80 quilos de trigo por dia. O moinho sozinho, nessas mesmas 10 horas, ele vai multiplicar para 1.500 quilos. Ou seja, esse local que é o moinho, essa grande invenção, são duas rodas, né, fazendo a moenda, e mais tarde eles vão transformar essas rodas para outras funcionalidades. Ele vai aumentar tanta produtividade que nessa região onde está o moinho, que está o curso d'água, vai criar filas enormes de pessoas para poder fazer a sua moenda, da sua produtividade. Então, o cara que vai até o moinho, o camponês, né, o vassalo lá da Idade Média, ele vai até o moinho para levar a sua produtividade depois de já ter pagado o senhor feudal. E esse cara que é dono do moinho ali, que normalmente poderia ser o senhor feudal, mas em alguns lugares não é, na Inglaterra principalmente, não são todos os moinhos que o senhor feudal são donos, alguns poderiam ser mosteiros, por exemplo, eles faziam filas para poder moer. E daí? E daí que essa região começou a ter uma vivacidade que não tinha antes. Então as rotas para chegar até o moinho começaram a ser criadas e se tornaram estradas importantes. Por quê? Porque lá agora vai ter as pessoas que vão moer, vão ter que ficar na fila de espera 1 noite, 2 noites, porque a água não para, então a correnteza faz com que o moinho gire o tempo todo. E aí pessoas que querem fazer escambos vão para lá, formando suas feirinhas, é aí que vai surgir alguns burgos. Prostitutas vão para a região, e aí até a igreja vai começar a condenar o uso dos moinhos. E na medida que vai passando-se os séculos, nós estamos falando do século XII, XIII mais ou menos, a quantidade de moinho vai se espalhar, principalmente na Inglaterra. O cálculo é de, para cada 250 pessoas vai ter um moinho d'água, ou moinho de vento, como esse que está aí. Então, 250 pessoas, o moinho, a quantidade de moinho é muito grande. E na medida que esses moinhos vão se espalhando, a produtividade vai aumentando, e na medida que a produtividade vai aumentando, vai interferindo diretamente no estoque de comida e nas ideias por trás dessa energia que é de água. Essa energia vai sendo modificada, eles vão usando o moinho para outras questões, por exemplo, para curtir o couro, para esticar o couro, e vão criar o martelo hidráulico, o primeiro martelo hidráulico. Isso é extremamente importante de se dizer,
Por quê? Deixa eu adiantar aqui, ó, vou mostrar para vocês o que eles fizeram. Eles usaram um moinho d'água exatamente para poder criar um martelo hidráulico, para poder melhorar principalmente a forja do ferro e para poder criar o aço. E por que isso é importante? Porque a gente percebe que a Europa, durante tantas guerras, eles vão melhorando as suas armas, vão melhorando a forma de se fazer armas. Aqui nós temos a Guerra dos 100 anos, ou a Guerra dos 7 anos mais tarde, entre a Inglaterra e a França. E na medida que esses moinhos vão criando novas utilidades, novas armas vão sendo forjadas, e essas armas sendo forjadas vão melhorando os exércitos. E assim, nós temos então uma unificação da monarquia, a monarquia vai se formando em torno dessas novas tecnologias, essas novas tecnologias vão começando a orientar como que os exércitos vão trabalhar, como que essas armas vão influenciar diretamente na conquista ou não daquele ou daquele feudo, e aí vai ter o fortalecimento dos reis, e essas armas vão aumentando, a população vai crescer, nós vamos ter um boom populacional, principalmente depois da peste negra, né? E esse boom está diretamente ligado com essa energia dos moinhos. E na medida que essa energia vai sendo engenhosa, o engenho dele vai melhorando, nós vamos ter em alguns lugares, e eu vou citar um dos lugares que isso ocorreu, algum tipo de lógica que vai ser pela primeira vez na história, uma lógica baseada em bolsas de valores e outras questões parecidas, que vai ocorrer. Aqui eu estou tentando falar de algumas tecnologias ainda, né? No caso a charrua, tração animal. O que acontece? Quando o moinho ganha força, ele se torna então a principal forma produtiva, a ociosidade vai permitir que outras pessoas comecem a pensar de outras formas, maneiras diferentes de produção. E aí, no caso da terra, você sabe que no feudalismo a terra é o poder. Para se produzir, eles começaram a pensar em outras lógicas, de como que vai conseguir produzir mais, sem precisar de estragar a terra, sem precisar de ter tanto trabalho, enquanto a população está crescendo. Então a charrua de ferro vai ser as ferraduras vai ser outra, porque os cavalos, antigamente eram os bois, passa-se a ter o cavalo, a diferença de puxar, de força, né, que se puxa de quilos nas carroças, vai de mais ou menos 500 quilos até 6.000 quilos. Então, antigamente puxava-se 500 quilos porque o arreio era no pescoço, matava os animais. Agora o arreio vai para o peito, passa a ser 6.000 quilos. Então essas terras vão ser melhoradas, a rotação, a fertilização, os fertilizantes vão surgir. Tudo isso, a produção aumenta, os grãos aumentam e isso tudo vai para o moinho. No moinho aumenta então a farinha, né, a produção de estoque, principalmente para o inverno, que é quando as terras vão descansar. Eles vão produzir aí na primavera e no verão. Então sempre vai ter uma rotatividade de 3, né? 3 para 1. Então você tem terra no verão que vai ser produzida só para o verão, aí no inverno a outra vai ser produzida e a outra vai descansar. Então eles dividem a terra em 3 e fazem essa rotatividade. E daí? E daí que deixa eu ver se eu pego aqui, aonde? Em Toulouse, na França, isso é importante de se pensar. Nós estamos falando mais ou menos de 700 anos antes da ideia de Marx surgir. E por que isso é importante? Porque em Toulouse, alguns moinhos eles vão ser flutuantes. Eles vão procurar no rio algumas vals. Vals é essas partes mais rasas que dá para você ir a pé, para atravessar o rio a pé. O rio fica mais largo, ele se aproxima, os barcos se aproximam dessas vals e eles criam então algumas barreiras. Eles fazem as primeiras barragens de rios, né? A gente conhece hoje como hidrelétricas, mas na época em Toulouse eles faziam a barreira do rio. Para quê? Para subir o nível e aumentar a correnteza, acelera então o processo, o poder do moinho. E esse moinho agora vai ficar mais parado, ele era flutuante porque eles procuravam as vals, eles descobrem como fazer as barragens nos rios e mais tarde esses moinhos vão ficar ali parados, né? 3 são os principais. Eu não me lembro muito bem os nomes, mas nós estamos no ano de 1070, então nós estamos no ano das cruzadas aí, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. O que acontece? Para poder fazer essa barragem, você precisa de cortar muitas árvores e precisa de muito trabalho humano, força humana. E isso é muito caro. Então eles começaram a dividir entre eles, entre os donos do moinho, como que a gente vai investir para fazer esse trabalho. Esses burgueses, né? O início da burguesia aí. Eles dividem então o moinho em 8 oitavos. Então cada pessoa, 1 oitavo, cada dono do moinho vai ter direito a 1 oitavo de investimento para poder criar essas barragens. Se você tem 1 oitavo daquele moinho, você vai poder colocar o seu moinho naquela região e aproveitar da correnteza da água. E daí? E daí que essas primeiras pessoas que fizeram esses moinhos, eles acabam tendo em mãos uma produtividade que eles conhecem. Porém, isso é herdado. Quando o dono do moinho morre e o moinho está funcionando muito bem, o filho herda. E às vezes o filho
pode ter aprendido com o pai, ele consegue levar. Mas como isso é de herança, você começa a poder negociar esse 1/8 do seu moinho. Então você que é o bisneto, por exemplo, do cara que criou o moinho, às vezes você nem sabe mais como negociar, você não sabe trabalhar no moinho, você já contrata pessoas para trabalhar no seu moinho, ou seja, você é dono do meio produtivo, você não sabe produzir aquilo, as pessoas que sabem produzir estão produzindo para você, mas elas são... a gente não vai criar anacronismo aqui, falar as palavras que Marx usa, né, da alienação, mas enfim... eles vão poder negociar esse 1/8 e por ele ser de herança e por ser negociável, dependendo da cheia do rio, por exemplo, um moinho produzindo mais, essas cartas de negociação, né, de 1/8 do moinho, eles vão poder valer mais, que seria como se fosse uma ação. E aí você vai poder especular quanto que vai valer esse moinho, por exemplo, ano que vem, dependendo da cheia. Então nós estamos falando aí da primeira época de bolsa e nós estamos falando mais ou menos 700 anos antes da segunda Revolução Industrial. E isso é interessante de se pensar porque isso é uma lógica que ela não se pensava na Idade Média e não aparece tanto nos livros, porque exatamente por causa daquele preconceito do cristianismo, de ser uma idade das trevas, essas questões todas. Então assim, a gente está tentando pensar como que essa energia que não é mais humana, ela está mais ligada aos rios e ao vento, né, a regiões principalmente de litorais na Inglaterra ou na antiga dos Países Baixos, né, na Holanda, na Bélgica, na região flamenca ali, eles vão estar mais próximo do mar, mas não vão ter cursos de rios, eles vão ter que usar então engenhosidade para poder pegar a energia do vento. Então você vai ter moinhos d'água e moinhos de vento. Reparem que são duas questões da natureza, são duas forças da natureza, elas dependem mais da natureza para poder funcionar e não mais do homem. E isso nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Mesmo que a Idade Média ainda continue tendo os escravos, suas guerras muito atrasadas, as pestes, né, as epidemias que vai dar a crise, e o homem moderno que vai vir logo depois tratar a Idade Média como atrasada, essas tecnologias elas vão chegar até a primeira Revolução Industrial. E aí a mudança de energia. E quando mudasse essa energia, o tipo de energia que vai potencializar essa primeira Revolução Industrial, a gente vai ter então a mudança de paradigma, da velocidade de produção, das distâncias, enfim, aí você vai ter o início da globalização, porque já vai ter as grandes navegações, e a lógica volta a ser outra, o início do capitalismo. Mas por que essa aula aqui? Para mostrar que essas ideias, elas não surgem do nada. Então nós temos aí um período de 400, 500 anos de aperfeiçoamento de uma produção voltada para não mais força humana. E aí essa lógica do homem muda. E lembre-se sempre dessa palavra, da ociosidade, quando as máquinas começam a substituir a força humana, de onde que vêm as invenções, a ociosidade acaba dando margem para alguma criatividade. E a gente vai falar dessa ociosidade também quando na segunda Revolução Industrial nós tivemos muitas pessoas desempregadas, mas enfim, a gente tem vários lados para se observar. Como nós estamos falando da Idade Média, lembre-se então, energia não humana, tá? Fica aí pessoal, um abraço, tchau!